Olá, eu sou o professor Hernandes Rodrigues e estou aqui no primeiro Congresso Internacional Multidisciplinar da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. E eu vou falar hoje, nessa minha fala, um pouco sobre o comportamento organizacional no pós-Covid, né? A gente pensa muito, né, sobre esse período de pandemia, sobre como o isolamento social afetou as pessoas, como esse isolamento social vem impactando e vai impactar ainda mais nas relações dentro da organização. Então, trazer sobre uma fala sobre comportamento organizacional nesse momento, achei super interessante por dialogar sobre o que é o próprio conceito organizacional. O que é que o conceito organizacional diz, né? O conceito desse comportamento organizacional? Que o comportamento organizacional é uma área que estuda principalmente a relação das pessoas, dos grupos e da infraestrutura, né, a relação com essa infraestrutura, que é a organização, no comportamento dessas pessoas dentro do ambiente profissional. Então, falar sobre o novo comportamento que se desenha daqui para frente é falar um pouco sobre essa influência do pós-pandemia, né? Da pandemia como um todo e o efeito nesse pós-pandemia. E a gente começa com essa pergunta, né? Eu acho que vale a pena para a gente refletir um pouco. O que é que influencia o comportamento humano? O que é que influencia o comportamento das pessoas dentro da organização? A gente precisa lembrar que o comportamento das pessoas é uma soma de influências. Tem, por exemplo, uma influência genética. O DNA traz alguns elementos que fazem parte da nossa estrutura genética. Então, muitas vezes, um temperamento, a maneira de se comportar em determinada situação, ela vem junto com esse DNA. Um outro ponto que também influencia esse comportamento das pessoas dentro da organização é as expectativas que as pessoas têm. Cada expectativa vai desenhando uma forma de se comportar. A experiência também, a experiência das pessoas nesse contexto de pandemia, de isolamento social, vai influenciar o comportamento daqui para frente. E tem diversos outros fatores, como a tecnologia, a infraestrutura organizacional, tudo aquilo que se relaciona com o sujeito impacta nesse comportamento do sujeito. E daí a gente parte para um outro ponto que também passa por essa influência, que é a personalidade e as emoções. Então, a personalidade e as emoções, elas vão modelando e se retroalimentando em relação ao comportamento das pessoas a partir dos valores que as pessoas têm, a partir das atitudes das pessoas e a partir da satisfação com o trabalho. Imagina nesse cenário de pandemia, de isolamento social, que afetou todo mundo, como é que a personalidade de cada pessoa foi se colocando nesse cenário, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm um perfil de muito diálogo, de muitas interações, de muitos relacionamentos, elas precisaram interagir muito forte pelos meios digitais, porque o afastamento desse diálogo provocou ou provoca em algumas pessoas uma sensação não positiva, uma sensação um tanto pesada, né? Causa aí de repente alguma ansiedade, alguma depressão. Outras pessoas que já não são tão interativas, elas talvez não tenham tido tanto impacto nesse processo agora da pandemia. Talvez porque o afastamento social dessas pessoas no dia a dia já é um hábito comum, mesmo que não na proporção que estamos vivendo agora. Entre os valores, né? Por exemplo, para alguns, você vê sua família toda semana, todo dia, visitar um parente, faz parte dos teus valores. E esses valores foram afetados agora durante esse período do isolamento social. Além disso, né, as pessoas que estão muito acostumadas a sair cedo, trabalhar o dia inteiro na rua, voltar à noite, e que precisaram se afastar do ambiente profissional durante esse período, também sentiram bastante. E cada experiência dessa vai remodelando o comportamento das pessoas. E a gente chega numa outra situação. Como é que a motivação dessas pessoas, ela, primeiro, né, se constituiu, se formou durante esse período de isolamento, e como as pessoas vão estar motivadas após o isolamento? Que tipo de motivação essas pessoas terão após o isolamento? A gente sabe que tem aí uma infinidade de teorias, né, que discutem e abordam a motivação. Mas como é que essas pessoas estão vivenciando, experimentando essas motivações? Que motivação as pessoas vão ter para voltar ao trabalho, né?
após o isolamento social. E isso é importante porque a gente acredita, né, inclusive, que várias pessoas estão super motivadas a terminar o isolamento e voltar a um convívio social de maiores interações, de abraços, de aperto de mão. Mas será que na prática as pessoas vão se acostumar a estar de máscaras, mesmo pós-isolamento? Se elas vão se acostumar a não poderem estar dando abraços e apertos de mão, mesmo depois do isolamento, porque mesmo acabando o isolamento, o vírus ainda continua, vendo que ainda não temos uma vacina, ainda não temos algo que extermine esse vírus, por exemplo. E aí a gente começa também a falar a relação dessa motivação, desse temperamento, entre os grupos e equipes de trabalho. Como é que os grupos e equipes que antes estavam presenciais passaram agora para o virtual? Então, no virtual, os grupos e as equipes estão desenvolvendo suas atividades no formato de home office. E daqui para frente, quando acabar o isolamento, a gente sabe que muitas organizações perceberam que é possível trabalhar no home office. Então, muito desse trabalho que vem pós-pandemia, ele vai se remodelar. E essa relação grupo e equipe também vai se reconstruir nesse processo no pós-pandemia. O que é que nós ainda temos, né? Para a gente poder pensar nesse pós-pandemia. Quais são as novas formas de trabalho? Quais são as novas economias? Como é que serão essas novas rotinas? Quantas vezes a gente vai poder trabalhar de casa, ou trabalhar de um escritório, ou trabalhar na própria organização? Como é que vai ficar o clima e a cultura organizacional pós-pandemia, né? Nessa rotina de, primeiro, muito isolamento, muito afastamento, depois todo mundo volta a se ver, a tentar, né, resgatar esse processo que nós tínhamos antes da pandemia. E aí entra o processo também de inteligência emocional. O quanto é que nós estamos preparados para vivenciar esse período no pós-pandemia? Uma coisa é certa, possivelmente, pós-pandemia, a nossa rotina profissional ela não vai ser mais igual ao que era antes do Covid-19. Possivelmente, a gente vai criar novas formas de trabalhar, trabalhos híbridos, com momentos presenciais, momentos virtuais. Assim como acontece hoje com a educação, que está em boa parte virtualizada, possivelmente pós-pandemia, muitas instituições de ensino, independente do nível, educação básica, ensino superior, ou até mesmo educação, né, de escolas de formação profissional, né, elas vão passar a trabalhar num processo de utilizar bastante o recurso tecnológico, ainda que se mantenham presencialmente, né? A gente discute muito dentro da educação que o que a pandemia fez foi acelerar um processo que estava previsto para daqui a 3 ou 4 anos, mas que já deveria ter acontecido. Então, na prática, meio que essa rotina de agora, ela começou a vencer algumas barreiras. Só que essas barreiras, elas não ficaram limitadas a uma área de conhecimento. Por exemplo, hoje a telemedicina avançou bastante por conta da pandemia. As consultas com psicólogos, com médicos, via videoconferência, se tornou uma coisa ainda mais comum nesse processo. E possivelmente não vai deixar de ter depois que passar a pandemia. Muito pelo contrário, talvez essa seja uma solução para agilizar o processo de atendimento em tantos serviços que a gente vai presencialmente para desenvolver, mas que também poderia ser desenvolvido virtualmente. Então, essa foi minha fala. Espero ter contribuído um pouco com as reflexões sobre esse momento pós-pandemia, mas principalmente sobre como isso vai impactar no comportamento das pessoas, como isso vai impactar no comportamento organizacional, como as pessoas vão atuar nesse novo cenário. Bem, espero que você tenha gostado, curte o restante do congresso e até mais.